Fala pessoal, bem-vindos à Academia de Xadrez AXS, eu sou o mestre nacional Kaique Secafim e no vídeo de hoje a gente vai estar vendo aí a quinta rodada do torneio de candidatos, né? Esse torneio que tá pegando fogo, tá pessoal? Tá pegando fogo e hoje foi uma rodada eletrizante, teve preparação sendo encaixada, teve jogador demorando mais de uma hora para fazer um lance na abertura. Teve sacrifício de peça, sacrifício de peão, teve muita coisa legal aí. Então, sem muita enrolação, vamos lá para a partida do líder, Sindarov, né? Então aqui tava o Nakamura de brancas contra o Sindarov de pretas. E vamos ver como é que prosseguiu. Então veio D4 aqui do Nakamura, D5 do Sindarov, C4, E6, cavalo C3. Agora vem C6 do Sindarov e o Nakamura resolve jogar essa linha aqui com E4 que vai sacrificar alguns peões na abertura. Vamos ver como é que seguiu. Então tome E4, cavalo E4. Agora vem bispo B4, cheque. Bispo D2 defendendo. E agora dama toma D4. E tá aí o primeiro peão sacrificado do Nakamura, né? Vai tomar o bispo em B4, mas vai perder o cavalo aqui em E4. Agora vem bispo E2 e tá sacrificando o segundo peão em G2. Primeiro, o Sindarov faz cavalo A6, ganhando tempo aqui em cima do bispo. Nakamura faz bispo D6. E a ideia do bispo vir aqui é para proteger o peão em H2. A gente vai ver algumas linhas, porque agora toma o segundo peão. E aqui, nessa posição, o Naka resolveu jogar o lance bispo F3. Não é tão usual. O mais usual aqui é dama D2. A gente vai ver que a ideia é não deixar a dama voltar para G5, que foi o que aconteceu na partida. E vocês vão ver qual que é a diferença, né? Aqui, por exemplo, poderia seguir cavalo F6 e não pode tomar a torre, tá? Então depois de cavalo F6 vai vir bispo F3 e a dama agora tem que voltar para G6, tá? Vocês vão ver a diferença. E ela aqui em G6, ela não fica tão ativa e pode surgir ideias de torre G1 atacando aí um possível roque mais para frente, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Se tomar a torre, né? Opa, então sem cavalo F6. Se tomar a torre aqui agora vem roque grande. E essa dama tá meio presa, tá vindo o bispo F3 e olha lá o bispo em D6 defendendo o peão em H2, né? Então se quiser tentar defender a dama, por exemplo, com dama E4, agora vem bispo G3. E a ideia desse lance é tirar as casas da dama e também tá ameaçando o mate. Então pra defender o mate, por exemplo, se fizer F5, agora a dama tá sem casa, tá vendo? Pode vir um lance como F3 e não tem aonde colocar a dama, né? Agora o bispo cobre a casa de H4 e o peão tampou em F5. Então, para não perder casas para dama, vem F6. Agora pode vir dama D8, depois que o rei vem aqui para F7. Agora bispo D6. E qual que é a ameaça nessa posição? É jogar dama F8 e bispo D3 aqui, ó, ganhando a dama. E não tem o que fazer, tá, pessoal? Por exemplo, se fizer H5, ó lá, dama F8 esse e vai ganhar a dama, né? E se, por exemplo, tentar entregar o bispo aqui, ó, para aliviar. Não adianta muito, porque toma aqui, depois que vem cavalo E7, toma em E7, rei G8, e aí vantagem decisiva, né? Duas peças por uma, tem praticamente uma torre a menos, esse rei totalmente exposto aí, e aí seria a vantagem decisiva para as brancas, tá? Então, não pode tomar a torre aqui, né? Porém, o Nakamura resolveu jogar a linha com bispo F3, e essa linha é um pouco inferior, porque a dama vem para G5 e ela fica ativa. Olha lá, depois de cavalo E2, vem cavalo E7, cavalo G3 e aqui o Sindarov resolve fazer a linha de roque, tá? Essa posição aqui só tem uma partida de alto nível jogada, então eles realmente não, o Nakamura não conhecia. Olha lá o tempo, ó, o Nakamura tem 1h57 e vai fazer o lance H4, que não é o melhor lance, e vai ir para 50 minutos, tá? Então ele gastou mais de uma hora, quase 1h10 nesse lance aqui, né? Qual que era o melhor aqui? A ideia dele é tentar expulsar a dama, porque a dama tá protegendo aqui o cavalo, né? Porém, ao invés de H4, era melhor cavalo em E4. A gente vai ver algumas diferenças que poderiam acontecer na posição. Porque depois de dama E5, agora vem B4, sacrificando mais um peão. E depois que o cavalo toma B4, tem que vir roque, né? Porque tá vindo alguns temas de descoberto aqui. Então, faz o roque para sair desses temas. E agora, se fizer o torre 8, que é o lance que o Sindarov vai fazer na partida, só que vai ter a diferença aqui do cavalo. A gente vai ver que nessa posição, por exemplo,
Depois de dama D2, atacando aqui o cavalo, bem parecido com o que seguiu na partida, vai vir C5 para defender. Agora bispo toma, torre toma. Agora pode trazer a torre aqui, ó, ameaçando o mate. Então bispo D7 para cobrir o mate. Agora vem dama G5. E vocês vão ver que vai ter uma diferença. A importância do cavalo tá aqui. Vamos lá para a partida então. Então aqui, o Nakamura resolve fazer H4, não é o melhor. Vem dama cheque, sacrifica o peão, toma o peão, faz o roque para sair dos temas que eu acabei de mostrar, torre E8 para defender o cavalo. E agora depois de dama D2, vem C5, né? Torre D1, tá ameaçando aqui, ó. Qual que é a diferença? Vamos lá ver agora a diferença. Toma em E7, torre toma E7 e depois de torre D1 ameaçando mate, se fizer o lance trazer o bispo para cá, agora, se tentar dama G5, não vai funcionar, tá, pessoal? Porque agora tem F6, né? Então essa é a diferença, quando o peão tá em H4 e quando o cavalo tá aqui. Porque se o cavalo tá em E4, agora vai ter cavalo toma F6. Então essa é a diferença. Então o peão aqui em H4 perde um tempo, né? Era melhor ter o cavalo aqui pro jogo, né? Então provavelmente o Nakamura não viu essa ideia e por isso ele acabou errando, né? Então aqui, por isso que o Nakamura nem tomou em E7, né? Ele quis evitar aqui a troca para tentar manter material. Ele tá com 3 peões sacrificados na posição, né? Então agora vem cavalo F5, agora troca em F5, troca, e vem dama aqui na casa de F4. E agora pode surgir algumas ideias aqui de ameaçar espião, ameaça algumas entradas em G5, também tem ameaças de bispo C7. Então, beleza. Então sai com cavalo C6. Agora vem rei H1, também o computador não gosta. Vem cavalo D4, centralizando o cavalo. E agora pode surgir aqui algumas simplificações em F3. Então vem torre G1, colocando na coluna. Agora G6, o Sindarov segue jogando como computador aqui, acertando todos os lances. Esse é o único lance que dá vantagem, tá? Então vem bispo D5. E agora depois de bispo E6, toma em B7 o Nakamura. Porém agora vai sobrar um duplo aqui também em E2, né? E aqui vai acabar simplificando muito a posição, porque tem que fazer dama D2. Se tentar um lance como dama H6, por exemplo, agora vem dama C3 e agora as pretas começam a ameaçar alguns mates aqui. Então, por isso a dama tem que voltar para casa de D2 e depois que troca a dama, toma a torre, aqui tem uma troca e aí estamos entrando num final de bispo de cores opostas, porém tem 3 peões de vantagem para o Sindarov, né, que são os 3 peões sacrificados pelo Nakamura. Então vem torre D8, troca aqui, tenta entrar no final de bispo de cores opostas. Porém, depois de alguns lances, ó, a gente vai ver que o Sindarov vai acertar todas as ideias aqui, tá? Então ele expulsa o bispo, volta, a ideia é fazer H6. Agora vai trocar aqui o peão de G. Então melhorou o bispo, trouxe o bispo para cá e resolveu tomar aqui o peão de H, né? E acontece que aqui não tem mais o que fazer e o Nakamura acaba abandonando, né? Porque aqui é o seguinte, se retomar o peão, agora vem bispo F3, evitando que o rei venha para defesa. E aqui não tem o que fazer, vai plantar o bispo em G4, vai trazer o rei para cá, ó, e vai apoiar o peão, vai ter que entregar o bispo no peão. E se por um acaso, quando o rei estiver vindo para cá, tentar trazer o rei para cá também, agora vai avançar o outro peão aqui, tá, pessoal? E não consegue segurar os dois lados, ele vai conseguir segurar apenas um lado, né? E aí o Sindarov vai promover e vai ganhar com facilidade, tá, pessoal? Então aí, Sindarov encaixou mais uma preparação, uma baita partida aí do Sindarov. E então, vamos lá para a próxima partida. Pessoal, então vamos agora para a partida do Caruana. Essa partida que foi uma partida interessantíssima, né? Caruana que é o vice-líder do campeonato. Então vem E4, E5, Caruana jogando E4 pela primeira vez, né? Ele sabe que o Matias Blueball tá jogando todas as partidas aí para empatar, para trocar peça. Então o Caruana vai tentar aqui um desequilíbrio na posição. Então vem cavalo F3, cavalo F6, defesa Petrov, né? O Matias tá jogando isso daí. Então tome E5, D6 e agora vem uma escolha muito inteligente do Caruana, que é cavalo C4, né? Aqui o mais jogado é cavalo F3, depois que toma, traz o cavalo aqui, toma, e aí depois vai desenvolver os bispos aqui, vai passar a dama, fazer rocão, e a gente vai ver qual que é a diferença quando o cavalo tá em C4 e quando o cavalo tá em F3, tá?
Então, escolha interessantíssima do Caruana, cavalo C4. Depois que toma em E4, vem cavalo C3. Troca aqui, troca. D5 aqui do Matias Blubal. O cavalo vem para E3. Faz C6 para defender o peão em D5. Bispo D2. Depois de G6 para desenvolver o bispo aqui, ó, por essa diagonal. Escolha correta do Matias. Vem F4, tá, pessoal? E tá aí a diferença. Quando o cavalo volta para F3, as brancas não têm F4 direto, né? E por que que ele fez F4 direto? Ele faz F4 porque depois de bispo G7, agora a dama vem para F3. E ele quer passar a dama para cá, ó, atrás do peão, para o peão já começar a ter um avanço aqui, porque tá entrando em uma posição que vai ter rocks opostos aqui. Caruana vai rocar grande e o Matias Blubal vai rocar pequeno. Então a gente tem que tentar avançar os peões, fazer a avalanche de peões o mais rápido possível para tentar abrir as colunas, abrir diagonais e tentar estourar o rock aí do adversário, né? Então escolha inteligente do Caruana. Agora vem cavalo D7, essa posição já é uma posição desconhecida. Olha lá, o Matias Blubal gastando bastante tempo na abertura, Caruana com quase meia hora de vantagem, porém aqui o Caruana acabou pensando bastante e resolveu fazer o rock, né? Então, depois de rock grande, vem cavalo C5, agora vem F5 aqui do Caruana. De novo, gastou bastante tempo para fazer esse F5, lance de novo interessantíssimo. Agora ele limita as casas do bispo. Pode ficar de olho em um possível F6. Já tem ideia de tomar em G6 e abrir a coluna F. Então agora vem rock pequeno. Vem G4 do Caruana. Começa aqui a fazer a avalanche de peões. Cavalo E4 do Matias Blubal. Agora vem bispo D3. E esse momento aqui, ó. O Matias Blubal faz torre E8, o computador não gosta tanto, tá? O computador preferia tomar em D2 e eliminar esse bispo preto aqui, ó, porque aí ninguém poderia contestar o bispo dele, né? Porém, o Blubal faz torre E8 e o Caruana acerta o lance aqui, que é bispo toma E4, dando o par de bispo, mas se livrando desse cavalo que tá bem forte aí na casa de E4, tá? Então tome em E4, agora vem H4 do Caruana, vai seguir aqui com a avalanche de peões, vem bispo em E5, agora o bispo, agora a dama pode sair, né, para B6 ou A5, sem tomar um F6 aqui, ó, prendendo o bispo, e também pode surgir ideias de torre F4, né? Então o Caruana faz o lance C4, o computador não gosta tanto desse lance, né? Aqui tem bastante opções para o Caruana, tem cavalo F1 para manobrar o cavalo, tem torre trazendo aqui para a coluna, ameaçando temas tomando aqui em G6, tem rei B1, que é um lance profilático, um lance bem comum nesse tipo de posição. C4 realmente, ele quer tentar quebrar aqui a estrutura das pretas, né? Ele tá atacando aqui no centro, porque agora esse peão vai ficar solto em D5, e esse peão não pode tomar porque a torre tá ficando no ar, né? Mas não é um lance ruim, mas não é a primeira escolha do computador, é um lance difícil de fazer. Intuitivamente é um lance difícil, porque você está mexendo na sua estrutura do seu próprio rock, né? Então, sabe que vai tomar ataque aqui, que vai vir avalanche de peões, então a gente evita mexer os peões para evitar ter pontos de contato. Mas beleza, veio o C4, dama B6, agora ameaçou mate em B2, C3 para defender o mate. Vem dama 5 agora e o computador não gosta desse lance, né, pessoal? Aqui o computador preferia desenvolver o bispo para D7. Vocês vão ver que vai começar a surgir um monte de tema aí nessa fileira, nessa oitava fileira. Então, era melhor desenvolver o bispo. Veio dama 5 e aqui o Caruana acerta o lance H5 de novo, tocando aqui no ponto de contato. E se o Matias Blubal não fizer nada, ele vai tomar tudo aqui em G6, vai estourar toda a posição, vai abrir a coluna F e a coluna H. Então por isso o Matias faz G5 para bloquear a posição. Porém, nesse momento aqui o Caruana acaba deixando passar um lance muito bom, que seria cavalo toma E5, sacrificando uma peça, né? E qual que é a ideia, né? Ele atraiu o peão para casa de G5 e agora ó, o bispo começa a ficar de olho nessa casa, porque depois que toma vem bispo toma G5 e nessa posição tá ameaçando torre toma D5, atacando a dama e a torre aqui tá ficando no ar, né? E não tem o que fazer, essa torre não tem casa para ir, né? Então, se por exemplo fizer B5 para tentar bloquear aqui essa passagem, agora vem torre toma D5 e a torre não tem casa, tá, pessoal? A não ser em C4, mas aí torre toma E5 já recupera a peça sacrificada, já tem peão a mais, tá fazendo descoberta aqui na torre, tá ameaçando alguns temas de mate aqui, né? Porque quando o rei subir vai ter H6, então aí teria vantagem decisiva para o Caruana, porém o Caruana não viu essa ideia de tomar aqui em D5 e ele tomou de peão.
E o Matias acaba fazendo torre F5 aqui, mas a posição é realmente bem difícil. Tem que acertar um dama 4 nessa posição. É um lance muito difícil de se fazer, né? Colocando a dama aqui na defesa. E depois de um lance, por exemplo, como B3, torre F4. Agora vem dama E2. Agora toma em A2. E vem cavalo C2, né? E aqui tá atacando o bispo e tá ameaçando temas na oitava fileira, né? Então tem que fazer bispo D6 para o bispo poder voltar aqui para defender. Agora tome F4, depois que tome F4, torre D2. E ó, tá ameaçando aqui alguns temas de mate. Por isso tem que fazer bispo D7. Porém, depois de dama E7, vai perder o bispo, né? Não tem como defender aqui o bispo. Então, realmente é uma posição bem difícil. O computador aqui, ele dá uma vantagem decisiva para as brancas. Então a posição realmente não era fácil, né? Então esse lance aqui o computador considera um erro, mas de qualquer forma ele ia acabar perdendo muito material aqui, né? Então o Caruana vem com dama E2, agora vai surgir temas aqui, ó, nessa coluna E, toma em D5, e o Caruana acerta o lance rei B1, ele quer fazer cavalo D5 funcionar, o problema é que depois que toma em F4, bispo vai tomar com cheque, tá? E aí o rei vai ter que sair para B1, ainda assim essa posição aqui é muito ganha pro Caruana, né? Não seria fácil, porém ele faz o lance profilático, né? Rei B1 direto. E agora ameaçou o cavalo toma D5. Então, para não tomar esse, o Blue Ball tira a torre aqui da diagonal do bispo. Porém, olha lá, a dama tá numa casa que não é muito boa, né? Por isso era melhor tirar a dama aqui. Porque agora vai ter o lance C4 e é um descoberto na dama, né? E agora o peão de D5 tá condenado. Então vem dama 6, cavalo toma D5, tá ameaçando aqui o bispo, então defende o bispo com F6 e o Caruana acerta o lance bispo C3. E a ideia é, claro, não pode tomar porque vai ter mate aqui, ó, a gente vai ver na partida. E tá ameaçando cavalo toma F6, não tem como defender essa ameaça, tá? Se fizer um lance, por exemplo, como bispo D7, agora pode tomar em E5, e depois que toma em E5, dama toma E5, e aí já tá surgindo um monte de temas aqui de mate. Tá chegando o cavalo F6 que é duplo. E essa posição aí seria a vitória tranquila pro Caruana, né? E não tem como defender. Então ele acaba tomando em C4. Agora vem cavalo, toma F6. E o Matias Global toma em F6. Os dois estão bem apurados no tempo, né? Estão com 5 minutos. E ainda falta 14 lances. Tá no lance 26. Porém, depois de dama E8, o rei sobe a H6. E é cheque mate do Caruana, tá? Baita partida do Caruana. Muito boa a escolha do Caruana, ele desequilibrou a posição contra o jogador que teoricamente é o jogador mais fraco que está jogando para empatar, para poder desequilibrar, é onde aí a força do Caruana vai se sobressair, tá? Então, Sindarov disparou, mas Caruana vem logo atrás aí, tá? Então vamos para as próximas partidas e a gente já dá uma olhadinha na tabela de classificação. Então vamos lá, pessoal. Agora Praggnanandhaa contra o Esipenko. Praggnanandhaa vem com cavalo F3, D5, E3, cavalo F6, C4, agora vem B3 e aqui o Praggnanandhaa tá jogando um sisteminha, né? Ele vai plantar o bispo em D2, vai ficar de olho nessa diagonal aqui, depois vai tentar plantar um cavalo em D5, em E5, fazer um D4, bem natural aqui, né? Então segue aqui o desenvolvimento, roque, vem bispo E2, C5, toma em D5, cavalo toma D5, cavalo C3, depois de B6, toma em D5, peão toma D5, roque, traz agora o bispo para E6, né? Porque ele sabe que vai chegar um D4 e o bispo aqui vai ficar com uma diagonal presa. Então vem D4, cavalo D7, bispo A6 aqui, evitando ideias de torre C8 para brigar pela coluna C. Então agora vem cavalo F6, dama em E2, bispo D6, torre C1, dama E7. Até aqui tudo normal, tá, pessoal? Cavalo E5, vem cavalo E4. Agora traz a torre aqui para a coluna D. Joga torre E8 aqui, o Esipenko, né? Ele sabe que a posição não tá muito fácil, porque ele não pode jogar a torre em C8, e aí ele pode começar a ter ideias de F6, F5, e essa torre fica aqui apoiando essa casa, né? Então agora para Praggnanandhaa expulsa o cavalo volta, vem dama F2, passando a dama aqui pro ataque. Agora vem dama C7, traz o bispo para D3, de novo olhando lá pro roque, né? Tentando trazer pro ataque. Agora sim a torre vem para C8, já que o bispo saiu. Vem F4, dama E7, dama F3, traz a torre aqui para poder dobrar. Praggnanandhaa faz a mesma coisa, bispo volta agora para
C8, e agora ele pode ficar de olho aqui, né? Porque tá tendo temas aqui de abrir a posição, pode surgir temas de C4 também. Então vem torre C2, agora bispo B7, depois de dama G3, H6, H3, dama E6, faz rei H1, torre C8, rei H2 e aqui eles vão acabar repetindo a posição, tá? Nenhum dos dois quer tomar em C5 para não dar força para o outro e não quer tomar aqui também, porque senão vai retomar aqui, vai ter um forte cavalo e esse bispo vai ficar nessa diagonal aqui presa, né? Então os dois aqui acabaram repetindo a posição, não quiseram arriscar nada e os dois estão felizes aí com o empate, tá, pessoal? Empate bem morno aí, empatou no meio jogo, nem tentaram nada, mas faz parte do jogo, né? E lembrando aqui, por que eles repetiram, né? Não pode empatar a partida por comum acordo antes do lance 40. Então, um jogador não pode oferecer empate para o outro antes do lance 40, tá? Esse é o sistema que a FIDE adotou para evitar que tenham empates, né? Porém, a galera acaba empatando de outras formas, né? Elas podem repetir a posição, que foi aqui o caso, né? Repetiu a posição 3 vezes, entrou em empate. Então vamos lá para a última partida de hoje. Então vamos lá para a última partida, a Nishigiri de brancas contra o EI de pretas. O Guiri vem com C4 e aqui ele vai jogar o sisteminha da Catalã, ele tem jogado bastante isso aí, né? Então vem Roque, até aqui tudo normal, Roque, D4, toma aqui em C4, agora vem Dama C2, A6, A4 para evitar que venha o lance B5. Então vem Bispo aqui na casa de D7. E por que o Bispo vem aqui, né? Porque depois que tomar em C4, ele vai vir para C6, ele vai contestar esse bispo forte aqui das brancas, tá, pessoal? Porém, nessa posição aqui, o EI resolveu jogar uma novidade teórica C5, um lance que nunca foi jogado, tá, pessoal? Então aqui a preparação do EI, uma preparação meio esquisita, vocês vão ver aí, parece que a preparação dele é para empatar. Porque agora tome C5, vem bispo C6, e a ideia aqui, ele vai tentar recuperar esse peão aí, só que vai secar bastante a posição, caso ele recupere. Então vem a 5 para evitar que venha B4 defendendo o peão e expandindo aqui na ala da dama. Vem cavalo E5, agora troca o bispo em G2, vem cavalo D7, então o cavalo volta aqui para D3, porém agora vem cavalo, toma C5, né? Parece que ele perde uma peça, mas depois que toma, aqui ó, ele vai se aproveitar da peça cravada e vai só colocar pressão aqui nessa peça e não vai ter como o Guiri segurar, né? Então vem bispo E3 defendendo, agora torre C8 atacando mais uma vez, cavalo E4 para único lance para poder defender, porém depois de cavalo toma E4, não pode tomar aqui de cavalo porque perde a dama, então é forçado a tomar de dama e agora vai tomar em C5. Traz a torre para cá, mas aí vem B6 defendendo, torre D1, dama E7, agora vai trocar aqui as peças em C5 e tá no final aí bem simétrico, com muita cara de empate, né? Por isso que eu falei, a preparação do EI parece que é perder um peão para depois recuperar o peão e entrar no final empatado, não faz sentido, né? Mas beleza, vamos lá, como seguiu. Veio torre D7 entrando na sétima fileira, agora G6, B3, dama C3 ameaçou o peão, então para defender o Guiri aqui propõe a troca da dama, vai trocar a dama, o Guiri vai ter uma posição onde a torre vai ficar ativa, mas o EI vai jogar bem aqui, ó, ele traz a torre para C8 e quando ataca o peão, ele poderia fazer torre B8, a posição também está empatada, mas ele ficaria aqui passivo, então o EI resolve fazer B5, ele sacrifica o peão momentaneamente, porque depois de torre B8 vai vir B6, o único lance para defender o peão. O rei vai chegar aqui, ó, e vai apoiar o ataque na torre. Quando a torre sair para cá, vai cair o peão de B6. Então não consegue segurar o peão aqui o Guiri, né? Ele faz primeiro esse lance, né? Ele quer evitar que depois que o rei pise aqui tome um torre C7, perdendo o peão de F7. Então vem a torre aqui, agora traz o rei, ataca a torre sai, toma o peão, toma esse peão. Aqui ele também poderia tomar, porém depois de cheque o rei ia ter que ficar passivo aqui em E8, né? Então o EI, boa escolha do EI, traz o rei aqui para E7, agora sim tá ameaçando tomar. E se o Guiri quiser defender o peão vai ter que fazer torre A3 e quem tá com a torre passiva agora vai ser o Guiri, né? Então, por isso que o Guiri nem resolve defender, faz H5, agora vem H6, evitando aqui que o Guiri possa continuar com a expansão, né? E aí vai ter ideia de torre A8, torre H8, tomar o peão, e esse peão vai estar quase promovendo. Então, aqui H6 para evitar, vem F4, agora toma o peão, tem essas trocas aqui.
Vem torre cheque, rei sobe, ataca o peão. Vai perder um peão, só que vai entrar aqui, ó, num peão dobrado e final de torre, muitas vezes mesmo quando é 2 contra 1, costuma empatar, né? Então toma aqui, traz a torre, F3 e depois de torre D5 eles acabam entrando aqui em empate, tá, pessoal? Realmente não tem o que fazer, a posição é bem morta. Vai jogar aqui um E5, vai trocar o peão e com o rei aqui, ó, na frente do peão, não tem como promover, né? Vai fazer a defesa de Philidor aí e vai ficar bem fácil de empatar essa posição, tá? Então agora vamos dar uma olhadinha como ficou a classificação após a quinta rodada. Então, pessoal, ó, olha lá como que ficou a classificação. Sindarov tá fazendo um baita de um torneio. Ele tá fazendo simplesmente 4,5 pontos em 5 rodadas. Ele ganhou 4 e empatou uma. É muito raro de ver isso em alto nível, né? Talvez essa seja a melhor ou uma das melhores inícios de um torneio de candidatos, né? Se vocês souberem de alguém, já deixa aí nos comentários, porque eu realmente não me lembro. Seguido por ele vem o Caruana, que por mais que perdeu, também tá indo super bem, ganhou 3 partidas, né? Então o Caruana também tá fazendo um baita torneio, mas tá 1 ponto atrás do Sindarov, porque o Sindarov tá realmente espetacular, né? Depois vem em seguida aqui, ó, de 2,5 pontos pelo Guiri e o Pragnananda, que estão fazendo um torneio mais ou menos. Vem o EI aqui com 2 pontos, Matias Blubal com 2, né? Ele que estava invicto até hoje, mas acabou perdendo para o Caruana. E na última colocação vem Nakamura contra o Ezipenko, tá? O Nakamura, pessoal, eu falei para vocês aí, ele tá muito tempo parado, eu já imaginava que ele não ia fazer um torneio muito forte. Se vocês pegarem aí o vídeo que eu fiz aí de esquenta para o candidato, eu falei isso daí. E o Ezipenko aqui, pessoal, ele tá em último. Assim, eu particularmente tô gostando do estilo dele. Ele tá indo pra cima, tá tentando ganhar as partidas, exceto essa partida com o Praga, que realmente não tentou nada. Talvez ele até desanimou, né? Ele tá muitos pontos atrás. Então, ele tava indo. Eu gostei que ele tava encaixando preparações, indo para posições confusas, mas ele não tá conseguindo manter, né? Os jogadores realmente aqui no torneio de candidatos estão muito bem, Sindarov, Caruana. E ele não tá conseguindo manter contra esses jogadores, né? São jogadores ali que estão realmente um passo acima, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Amanhã vai ter análise de novo. Vamos ver como é que vai ser a partida aí, né? Vai ter EI contra o Sindarov, Caruana de brancas contra o Ezipenko. Caruana vai aproveitar que o Ezipenko deu uma desanimada, tá jogando mal, vai tentar buscar o ponto de brancas, mas vamos ver como é que vai ser. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.